Esse caso que eu vou contar para vocês é o fantasma da ruiva da penteadeira. Interessante. Então vamos lá, hein? Boa noite, Andréia. Aqui é a Andressa, de São Paulo, capital. Virei fã do seu canal depois que assisti ao caso do menino que via espíritos. Aquilo me fez lembrar de uma história do meu avô, Mário. Sempre nos contava quando éramos criança. A família se reunia em volta dele, especialmente nas noites frias, para ouvir as histórias de assombração que ele guardava. Meu avô, filho de italianos, veio do interior de São Paulo para a capital nos anos 50, buscando uma vida melhor. Ele nos contou sobre uma pensão onde viveu quando chegou aqui. Era uma daquelas antigas no centro da cidade, onde com certeza muita coisa deve ter acontecido entre aquelas paredes. A história que ele contou nunca saiu da minha cabeça. Naquela época, São Paulo era bem diferente do que é hoje. A cidade ainda não tinha o metrô, nem as grandes avenidas que cruzavam. As ruas eram mais apertadas, o barulho dos bondes e dos trabalhadores enchiam o ar. O cenário ainda era o de mais de uma metrópole em crescimento, e quem vinha de fora sentia o peso da cidade na rotina acelerada e nos dias cinzentos. Meu avô Mário encontrou a pensão onde essa história se passou, por indicação de um amigo que conheceu na fábrica de embalagens onde ele começou a trabalhar. Ele tinha passado um tempo morando na casa do tio-avô Giuseppe, no Brás, mas acabou indo para essa pensão que ficava perto da fábrica. Era no bairro da Liberdade, quase chegando na Aclimação. A pensão tinha aquele típico ar decadente de edifícios antigos, com corredores estreitos e madeira rangendo a cada passo. A pensão pertencia à dona Creuza e seu esposo Genival, 2 portugueses que haviam chegado ao Brasil ainda criança. O prédio, uma construção antiga e imponente, era uma herança dos pais de dona Creuza, que mantinham a tradição de acolher trabalhadores que chegavam à cidade grande. Na pensão moravam alguns rapazes que, assim como meu avô, trabalhavam nas fábricas da região. Dona Creuza tinha o hábito de preparar um café às 5 da manhã. E nos fins de semana, a sala da pensão se transformava em um ponto de encontro, onde todos se reuniam ao redor do rádio, ouvindo os programas de sucesso da época. Foi nesse ambiente familiar que meu avô Mário viveu pouco mais de 1 ano de sua vida. Ele sempre falava da pensão com carinho. Dona Cleusa e seu esposo Genival tratavam todos os hóspedes como parte da família, mas havia algo em meu avô que conquistou especialmente a dona da pensão. Ele, ainda um rapaz, virou o xodó de dona Creuza, que quando ele chegou um pouco mais tarde do que o habitual, sabia que não havia grande problema. Um pouco mais tarde do habitual, sabia que não havia um grande problema. Apesar do rigor de dona Creuza com os horários, para ela, depois das 22 horas, já era muito tarde. Vovô Mário sabia que ela o perdoaria. Então ele virou o xodózinho dela. Ao chegar à pensão, ele percebeu que tudo estava em silêncio. A casa inteira já dormia. Apenas uma luz suave no corredor estava acesa, deixando propositalmente para que ele pudesse apagá-la ao subir ao seu quarto. O ambiente era tão tranquilo que ele sentia o cansaço começar a pesar em seus ombros.
Mas quando começou a subir as escadas de madeira que rangiam sobre seus pés, algo chamou sua atenção. No final do corredor, a porta de um dos quartos estava aberta para trás. Ele parou imediatamente. Era o quarto que, segundo os donos, estava vazio há muito tempo. A tal porta nunca ficava aberta, já que Dona Creusa mencionava que o cômodo precisava de uma reforma antes de ser alugado novamente. Curioso, meu avô não conseguiu evitar e parou bem na frente da porta. O que ele viu fez um arrepio gelado subir sua espinha. No interior do quarto, sobre a luz fraca que vinha do corredor, uma bela mulher de cabelos ruivos estava sentada na cama, de costa para a porta. Ela se penteava calmamente em frente a uma velha penteadeira com o espelho manchado pelo tempo. Ela tinha um cabelo lindo e cantarolava alguma coisa que ele não conseguia ouvir o que era. Paralisado, vovô Mário ficou observando. Meu avô contou que o coração dele ficou disparado, vendo aquela cena. Vovô contava, se lamentando, que para seu azar, de repente, o assoalho onde ele pisava estalou alto, o que chamou a atenção da mulher, que lentamente virou o rosto para ele, não diretamente, mas pelo reflexo do espelho. Os dois ficaram se olhando fixamente pelo espelho, e ela esboçou um sorriso, como se ela estivesse o esperando. Ele disse que isso durou uma fração de segundos, até que a porta do quarto fechou violentamente, acordando todos da pensão. Em um instante, todas as portas da pensão se abriram de repente, com os hóspedes vindo apressados para ver o que estava acontecendo. Dona Creusa e seu marido Genival subiram as escadas correndo do andar de baixo, visivelmente preocupados, achando que alguém poderia ter caído da escada. Meu avô, ainda tentando processar o que havia acabado de ver, estava pálido e trêmulo. Quando os outros chegaram ao seu redor, ele mal conseguia explicar, só falava que tem uma mulher no quarto. Os outros moradores logo começaram a murmurar entre si, rindo e fazendo piadas. Você bebeu demais, Mário. Só pode ser isso, disse um dos rapazes, batendo de leve em seu ombro. Viu coisa onde não tinha, disse outro rindo. Mas vovô insistiu. Eu vi uma mulher, uma ruiva, sentada em frente à penteadeira. Ela estava me olhando pelo espelho. Eu tenho certeza. Apesar das risadas e das piadas, o que chamou a atenção do meu avô foi o silêncio de Dona Creusa e do seu Genival. Eles ficaram parados, trocando olhares, enquanto os outros debochavam da situação. Foi então que Dona Creusa, com uma expressão fechada, falou claramente: Mário, a porta desse quarto está trancada, com chave. Genival trancou ela, e só nós dois temos a chave. Seu Genival confirmou isso. Na manhã seguinte, o assunto não era outro. Todos da pensão falavam que vovô Mário devia ter bebido demais naquela noite e, de alguma forma, caído contra a porta do quarto, provocando o barulho. As piadas eram constantes, mas o vovô Mário permanecia firme. Ele tinha certeza do que ele tinha visto. Não bebi tanto assim, repetia ele, insistindo que tinha visto claramente a moça ruiva no quarto. Foi então que algo deixou todos desconcertados. O casal, já cansado das conversas, estranhou quando o vovô mencionou a penteadeira. Como você sabe que é uma penteadeira lá dentro? Perguntou seu Genival, franzindo a testa. Você nunca entrou naquele quarto? Dona Creusa, meio na dúvida, sugeriu
que abrissem o quarto para acabar de vez com aquela história. Quando finalmente destrancaram a porta e a abriram, o vovô Mário prendeu a respiração. Ali no canto do quarto, do mesmo jeito que ele havia visto na noite anterior, estava a antiga penteadeira de madeira, coberta de poeira. O espelho manchado pelo tempo refletia vagamente a luz do corredor. E a roupa de cama era a mesma que ele tinha visto. Dona Creuza e seu Genival ficaram imóveis por um instante, olhando para o móvel. Todos sabiam que ninguém entrava ali há meses. Meu avô só confirmou o que já sabia. A mulher, de alguma forma, estava lá. Dona Creuza chamou meu avô Mário para uma conversa privada, afastando-o do alvoroço dos outros hóspedes. Eles foram até uma pequena sala nos fundos da pensão. Ela fechou a porta com cuidado e sentou à sua frente. Olhou-o com uma expressão séria. Filho, eu não sei bem como começar a te contar isso. Ela disse, enquanto passava as mãos nervosamente pelo avental. Mas essa moça que você viu no quarto, ela já morou aqui, sim. O nome dela era Letícia. Isso foi há muitos anos, na época em que eu ainda alugava quartos só para moças. Meu avô ficou imóvel, ouvindo atentamente Dona Creuza. Dona Creuza continuou com a voz um pouco mais baixa. Letícia morava naquele quarto que você viu. Ela era uma jovem linda, cheia de vida, mas se envolveu com um homem casado. E no final dessa história você já pode imaginar. Ela ficou desiludida e, com um momento de desespero, tirou a própria vida. Ali mesmo, naquele quarto onde você a viu. Isso foi há mais de 15 anos, continuou Dona Creuza. Depois que ela se foi, tudo mudou. Passamos a alugar os quartos apenas para rapazes, achando que seria diferente. Mas todos os rapazes que tentaram morar ali começaram a ter pesadelos. Eles sonhavam a noite após noite com uma mulher, a mesma mulher. E ninguém conseguia dormir bem naquele quarto. Foi por isso que resolvemos trancar a porta e nunca mais usar o quarto. Até hoje nada tinha acontecido, mas o que aconteceu com você, Mário, foi a primeira vez que alguém a viu depois de tanto tempo. Meu avô saiu daquela conversa abalado, com o coração pesado e a cabeça cheia de perguntas que ele sabia que nunca teriam resposta. Semanas depois, conseguiu uma vaga em um dos sobradinhos que a fábrica oferecia para os funcionários e mudou-se. Apesar de ter saído da pensão, ele nunca esqueceu o carinho e o respeito que tinha por Dona Creuza e seu Genival, e manteve contato com o casal até o falecimento deles. Mas, mais do que isso, vovô nunca esqueceu da mulher ruiva. Aquela imagem dela sentada na penteadeira, penteando os cabelos com um ar distante, ficou marcado em sua mente. Ele dizia que toda vez que olhava em um espelho, pensava na moça, que o encarava de volta. E assim, assustados de plantão, essa foi a história de meu avô Mário. Espero que tenham gostado. Um beijo da Andressa e até a próxima. Obrigada, Andressa. História boa, hein? Muito boa, hein? Experiência aí. Esse prédio antigo de São Paulo. Não, pior que eu fiquei, né? A gente andou por lá e a gente viu assim uns prédios assim do tipo assim como ela falou, né? Uns prédios assim que bem antigos, bem já deteriorado pelo tempo. E a gente fica ali, eu passo e falo assim, ali deve ter assombração, com certeza. Mas eu acho bem legal, gostei bastante aí dessa história. Pensou, gente? Mas, né, pensão
pensão sempre tem umas histórias assim, né? Eu acho que há pouco tempo eu contei uma história de não sei se foi uma moça, se foi um menino, que ele via um monte de gente dentro da pensão, ele achando que aquelas pessoas eram moradores mesmo, e no fim não eram, né? Eram espíritos que ele via ali agindo como se fosse assim o dia a dia deles ali na pensão. Sim.